Está abrindo ali. Eu sempre gostei de pregar este assunto, todas as vezes que me despedia dos distritos por onde passei, porque é um desafio que precisamos manter, de permanecer firmes, fiéis, até o fim. E por outro lado, o tema que nós vamos estudar, ele é um pouco desafiador, e vocês vão perceber. Podem me acompanhar abrindo suas Bíblias, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3 do profeta Daniel. São 30 versos, nós não vamos ler tudo, mas vocês vão acompanhando. É a história dos amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha de fogo ardente pelo rei Nabucodonosor. E a primeira pergunta é: quem sabe o nome dos três? Pensei que vocês iam falar Sadraque, Mesaque e Abednego, que não eram os nomes deles. Os verdadeiros nomes eram Ananias, Azarias e Misael. Não tem nenhum Misael aqui, né? Mas tem um Azarias ali. Temos o irmão Azarias, e Ananias é o nome do meu pai. E só faltou o Misael, né? Pois bem, esses três jovens, eles passam por uma experiência dramática, que nenhum de nós já tenha passado. Diz que aqui o verso 1 diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura, aproximadamente 30 metros, e 6 de largura, uns 3 metros de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar todo esse povo aí que aparece, e começa com os sátrapas. Achou o nome difícil? Pode traduzir por vereador, tá? Os sátrapas são os vereadores. Então, os vereadores, os prefeitos, os governadores, aí a gente já conhece o restante, né? Os juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então veio todo esse povo de novo aí, repete o nome deles, no verso 3. O verso 4 diz que o arauto anunciava, apregoando em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então tinha uma banda preparada lá só para convocar o povo para adoração. Verso 6: qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta e de toda aquela orquestra, adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 7, no 8 diz assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixasse um decreto pelo qual todo homem que ouvisse a orquestra tinha que ajoelhar e adorar a imagem
e qualquer que não prostrar seria lançado na fornalha de fogo ardente. Olha o 12. Há uns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província de Babilônia, aí cita o nome deles. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Então se preparem. Verso 15: vou mandar tocar a orquestra de novo, e quando vocês ouvirem o som da trombeta de todos, vocês devem se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí vem a resposta dos rapazes. Responderam os três: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então o rei ficou furioso, transtornado o seu aspecto, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem aos 3 e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras as roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram os 3 na fornalha, e eles caíram amarrados dentro da fornalha. Os 3 caíram atados dentro da fornalha. Então o verso 24 diz que o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, que estão passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha como a coisa que parecia sem saída acaba tendo um desfecho que ninguém esperava. Vamos guardar aqui o finalzinho e vamos recapitulando aqui. A primeira pergunta que eu quero deixar com vocês é um desafio, que eu ainda não encontrei a resposta, mas vocês podem encontrar. E quando encontrarem, se quiserem compartilhar comigo, eu agradeço. Por que Daniel não aparece no relato? Ele conta a história. Todo o livro ele conta a história se incluindo, mas no capítulo 3 ele não aparece. Ele apenas relata o que aconteceu lá no campo de Dura. Mas não diz nem se ele estava, ou se ele não estava, não diz nada. Na realidade, existem várias alternativas para essa questão. Eu já ouvi até que Daniel podia estar doente. Essa é pouco provável, porque
Daniel era alguém assim muito estrito na questão de saúde, mas mesmo as pessoas que têm boa saúde podem ter uma indisposição e ficar um dia sem poder sair de casa, e isso é uma possibilidade. Há uma outra alternativa que diz que, como Daniel era uma autoridade lá no Império Babilônico, e o rei, sabendo que ia ter problema com ele, que ele não ia adorar, deu uma missão para ele: ó, você vai para tal país, vai lá me representar, vai como embaixador, vai resolver uns assuntos por lá, e você está livre aqui da festa. Essa é outra alternativa. Essa é bem assim, bem aceita, não é? É uma ideia assim bem aceita. E ainda uma terceira alternativa. E diz que Daniel estava presente, mas o rei, sabendo que ele, além de ser um homem de confiança, era um homem fiel ao seu Deus, o rei disse: Daniel, você está livre da adoração. Pode ficar no teu cantinho, escrevendo, fazendo o que você quiser, mas você está isento desse momento. Essa é outra alternativa também bem aceita. Mas ninguém sabe o que realmente aconteceu. Então, o desafio é: se vocês descobrirem, conta para mim também. Quando a gente se encontrar por aí, você tiver a resposta assim: Pastor Haroldo, já descobri onde estava Daniel. Esse é um tremendo desafio, tá bom? Aí, para quem gosta de pesquisar, quem gosta de estudar, quem sabe um dia vai ter um sonho, vai ter uma revelação, vai ter uma visão, porque Ellen White não teve essa visão, não é? Mas você pode ter, e aí conta para a gente, que eu gostaria de saber também. Então, esse é o primeiro, é o grande desafio, olha aqui para fortalecer aqui a nossa amizade. Então, há um detalhe aqui, porque o verso 2 diz que o rei ajuntou todos, de vereador a governador, todo tipo de autoridade, né? Todos. Esse todos, inclusive, entendemos que o rei Zedequias, que era o rei do povo de Israel, nesse período, estava lá presente também, e possivelmente tenha se ajoelhado. Essa é outra ideia, não é? Mas também a Bíblia não diz. Aqui nós encontramos nesse relato um decreto de morte para quem não obedecer. E isso nos remete ao que nós ainda teremos que enfrentar num futuro cada vez mais próximo. Um decreto de morte para aqueles que não aceitarem as leis que serão impostas. Ok? Um outro detalhe aqui, que é forte também, é a maneira como as pessoas entregam os fiéis. Porque alguém podia ter visto aquilo lá e ficar quietinho, não é? Não precisava contar nada. Mas não, eles correram lá para o rei e disseram assim: não, o senhor não baixou um decreto aí? A mesma coisa que fizeram com Daniel, quando pegaram Daniel orando lá, e entregaram para o rei: olha, o senhor não baixou um decreto que ele não pode orar para outros deuses? Mas tem um Daniel aí que todo dia ora lá da janela, todo mundo ainda vê ainda. E Daniel acabou sendo jogado na cova dos leões. E esses três agora? Então, os inimigos do povo de Deus correram lá e disseram logo para o rei: o senhor não baixou um decreto dizendo que todo mundo tinha que adorar? E tem uns judeuzinhos aí que não obedeceram. E o rei ficou furioso, porque palavra de rei é palavra dura mesmo, né? Tem que ter muita autoridade. Bom, algumas coisinhas aqui que podem nos ajudar nessa história. Por que aqueles três jovens acusados de infidelidade não se curvaram? Uma multidão ajoelhada e três homens em pé. Guardem essa cena. Essa cena vai nos acompanhar por toda a nossa história até o fim dos tempos, quando seremos desafiados também. Por que eles não se curvaram?
Se você tiver em casa o livro Profetas e Reis, a escritora Ellen White, ela explica direitinho a atitude desses rapazes. Todo mundo estava presente ali, tinha compreendido que o simples ato de ajoelhar, em obediência à ordem do rei, era um ato de adoração à estátua de ouro. Nós não temos um relato do que era a estátua de ouro. Normalmente aparecem as gravuras com a figura de um ser humano. E é provável que tenha sido assim, porque no capítulo 2, Nabucodonosor tem o sonho da estátua. Só que no capítulo 2, a estátua do sonho do rei só tinha a cabeça de ouro, que representava quem? A própria Babilônia. Então o rei, orgulhoso do que ele possuía, orgulhoso do império que ele dominava, queria mostrar para o povo: não, Babilônia não é só uma cabeça, a Babilônia é toda de ouro. E mandou construir a estátua toda de ouro, possivelmente com a sua fisionomia. E era muito comum, no passado, os governantes serem adorados como se fossem deuses. Então, era um ato de adoração. Não, quem estava ali não tinha dúvida disso. Era um ato de adoração. Então, a primeira razão para que aqueles rapazes não se ajoelhassem era porque eles sabiam que era um ato de adoração contrário àquilo que eles tinham aprendido desde crianças. Essa é a primeira razão. Há uma outra razão, é que eles conheciam a história da desobediência dos seus pais. E todas as vezes que os seus pais, o povo de Israel, desobedecia a Deus, eles eram escravizados, e inclusive eles estavam em Babilônia como escravos, por causa da desobediência dos seus pais e dos seus avós. Então tudo isso forma o contexto para dizer assim: por que eles não se ajoelharam? É realmente um quadro estranho, não é? Uma multidão contra 3 homens. Alguém poderia imaginar assim: mas eles podiam ter se ajoelhado, porque o mais importante não é a atitude de ajoelhar, mas o que está passando aqui. Eles podiam ter se ajoelhado e dizer assim: mas na hora eu oro por Deus verdadeiro, ninguém vai saber. Não podiam ter feito isso? Ou no meio daquela confusão toda, eles podiam ter pensado assim: mas todo mundo vai ajoelhar para a estátua, a gente abaixa aqui e na hora vira para trás e ajoelha para o outro lado. Então tinha alternativas, não tinha alternativas? Mas ninguém ia ficar sabendo que eles eram fiéis. Por isso eles permaneceram em pé, na posição em direção à estátua, enquanto todo mundo estava ajoelhado naquela direção. Essas são as razões, né? E aí, o que acontece? Vêm os acusadores e levam os 3 rapazes à presença do rei, e o rei faz agora o desafio. Ah, vocês estão brincando comigo, é? Pois eu vou mandar tocar a orquestra de novo. E eu quero ver se vocês vão ou não adorar. Se vocês vão ou não ajoelhar. E o que eles respondem? Oh, rei, não precisa se preocupar com isso. Poupe lá a orquestra. Não precisa ninguém se esforçar tocando, não. Nós já tomamos a decisão. E qual é a decisão que nós tomamos? Se o Deus verdadeiro a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele vai nos salvar das tuas mãos e da fornalha. E se Ele não quiser, não tem problema. O mais importante é que nós já decidimos: nós não vamos servir aos teus deuses. Então é nesse momento que o rei fica irado, né? Furioso, manda acender, toca fogo aí, bota mais fogo. E vocês sabem que o Campo de Dura, província de Babilônia, é hoje a região
que nós conhecemos como Irã, Iraque, todo aquele território ali, onde debaixo daquela areia do deserto, o que é que tem mesmo? Muito petróleo. Então, combustível para acender a fornalha 7 vezes mais, eles tinham. Então, mandar colocar mais combustível ali, ou que eles usavam para acender, carvão de pedra, seja lá o que for, ou qualquer betume que eles tivessem, era simples para eles. Então, ele mandou acender a fogueira 7 vezes mais. Então, você pode ficar pensando assim, que coragem desses rapazes. Porque eles demonstraram tanta coragem num momento assim tão desafiador. E a gente pode enumerar algumas razões. A primeira, assim, lá no íntimo deles, eles estavam dizendo assim: nós temos uma lei que foi feita pelo Deus Todo-Poderoso, que proíbe a gente de adorar imagens de escultura. E nós aprendemos a dizer isso pequenininho. Nós não vamos fraquejar agora. Por outro lado, eles raciocinavam assim também. Nós adoramos a um Deus que, além de ser verdadeiro, é muito maior do que essa estátua. Totalmente poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, eterno. E ainda tinha uma outra convicção, além de acreditar que eles tinham uma lei que proibia, eles tinham um Deus que era mais poderoso do que qualquer outro Deus, e eles tinham uma promessa de proteção. Eles conheciam a palavra de Deus, e há uma promessa do livro de Isaías, onde Deus promete que os seus fiéis podem enfrentar qualquer tipo de problema. Nós vamos ler esse verso daqui a pouco. E não perca a confiança no Deus que tem conduzido a sua vida. Não perca a confiança. Na realidade, eles estavam dizendo para o rei: é melhor sermos lançados na fornalha de fogo ardente do que sermos lançados na fornalha do inferno. Isso nos faz recordar a história de um mártir do cristianismo chamado Policarpo. Policarpo foi queimado em praça pública no ano 169 da era cristã. Levado e amarrado a um poste, com toda aquela lenha em pé, para que seja colocado fogo, para que ele morresse e todo mundo visse e aclamasse a morte dele, para servir de exemplo para quem pensasse diferente. E então o tribuno, responsável pela execução, se aproxima de Policarpo e diz assim: tem piedade da tua velhice, arrepende-te e abandona teu Deus. Não vê que vai morrer? E Policarpo responde, passando um olhar calmo sobre a multidão, ele, aos seus 86 anos de idade, ele responde: faz 86 anos que eu sirvo ao meu rei, e ele jamais me fez mal algum. Como poderia blasfemar daquele que me salvou? Que resposta, hein? E o tribuno então faz uma outra ameaça: eu vou lançar-te às feras para seres devorado. E Policarpo diz: pode chamar as suas feras, chame-as, não tenho medo delas. Eu vou domar teu espírito pelo fogo, vou mandar acender essa fogueira. E Policarpo diz: estás me ameaçando com fogo que arde somente por um momento,
mas estás ignorando o fogo do castigo eterno. De qual fogo deveremos ter medo? Isso não é para todo tipo de crente, não. Enfrentar desafios sob o risco da própria vida não é para todo mundo. Nós sabemos que nos anos que vivemos, um ou outro em algum lugar do mundo se torna mártir do cristianismo. Mas nós aprendemos também que nós vivemos num momento em que Deus não pede que a gente dê a vida por Ele, como mártir. Mas Ele pede que a gente dê a vida por Ele em testemunho, serviço. Ao invés de morrer por Jesus, Ele está dizendo: viva por mim. Esse é o desafio que nós enfrentamos hoje. Mas vai voltar um momento na história em que nós seremos chamados a dar a vida por Ele também. E digo para vocês, não está longe. Vocês que têm acompanhado as notícias, sabem que todo esse ódio contra os judeus que nós vemos no mundo hoje vai se voltar contra os cristãos. Quando você vê a esquerda brasileira apoiando o Hamas, não reconhecendo como grupo terrorista, só para dar um exemplo para vocês, não tem nada a ver com política, mas só para dando um exemplo, defendendo o Hamas, acusando Israel de ser pior do que Hamas, porque Israel se defende. Todo esse ódio nutrido contra os judeus há séculos, vai chegar o momento que ele se virá, vai ser virado contra os cristãos. E nós, adventistas do sétimo dia, sabemos que o nosso pedacinho ainda vai ser pior ainda, não é? Porque ainda temos a questão do sábado ainda, que será um outro grande desafio. Mas só um lembretezinho aí, né? Vamos continuar aqui. Então, os jovens são lançados, mas eu gostei dessa figura aqui, ó, porque tem 3 homens em pé e um terceiro ali meio abaixado. Esse terceiro ali, esse quarto que está meio abaixado, parece aquele livro assim, vocês estão malucos? Se abaixem, escapem, se salvem. Não é? A Bíblia não diz deles, não é? Mas o artista colocou ali no quadro. Muito bem. Aí está. Os jovens dentro da fornalha e o susto do rei Nabucodonosor. Há um detalhe. Você sabe que a Bíblia católica, ela tem alguns livros e alguns capítulos a mais do que a Bíblia que normalmente nós usamos, conhecida como a Bíblia evangélica, não é? Porque ela tem uns livros que os estudiosos judeus não reconheceram como livros sagrados, por isso eles são chamados livros apócrifos ou não canônicos, eles não entraram no cânon sagrado, né? Mas é interessante você pesquisar e ler alguma coisa desses livros que não são sagrados, pelo menos valor histórico. Por exemplo, tem 1º e 2º Macabeus, são 2 livros da Bíblia Católica, que é contando a história do povo de Israel, a invasão romana, destruindo Israel, destruindo o templo, aquilo que nós conhecemos como história. O livro de Macabeus conta a história direitinho. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, porque no livro de Daniel, na Bíblia Católica, tem um capítulo a mais, ou um capítulo não, dentro do capítulo 12 tem uma parte a mais que não está na nossa Bíblia, que seria
a oração que os rapazes fazem dentro da fornalha. Conheçam apenas como curiosidade, né? Alguém colocou ali como se fosse a oração deles. É interessante. Eles pedindo o livramento, sabendo com certeza que, mesmo que eles não saíssem dali, mas eles estavam seguros na mão do Deus Todo-Poderoso. É interessante isso aí. Tem outro detalhe aqui, que a pergunta é por que ou como o rei identificou aquele quarto personagem como filho dos deuses. Parecia que não era um ser humano comum. É porque na mente do rei ou de qualquer indivíduo naquele tempo, aconteceu o que estava acontecendo ali dentro daquele fogo, com certeza era algo sobrenatural. Ele sabia que os 3 que eles tinham lançado lá eram seres humanos comuns, mas aquele quarto ele não jogou, ele não mandou lançar aquele quarto, ele apareceu. Era um anjo? Era uma visão? Era um profeta? Quem era aquele quarto personagem ali tomando conta deles? O próprio Deus? O próprio Jesus? Ali? Olha que interessante. Como é que termina a história? Vamos voltar lá agora, como termina a história. Depois que o rei Nabucodonosor tem aquele quadro ali, diz assim: o rei se chegou à porta, olha lá, verso 26. Então se chegou o rei à porta da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se todos os que estavam ali, dos vereadores aos governantes, e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder nenhum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro do fogo passaram sobre eles, não tinha nem cheiro de fumaça. Então o rei disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, diz ele, faço um decreto. Olha como termina: pelo qual todo o povo, toda nação e toda língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha o oposto, como a coisa virou, a chave virou completamente. Agora quem não adorasse o Deus verdadeiro é que seria morto. E para completar, o verso 30 diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Então as bênçãos de Deus, não apenas o livramento da vida, mas as bênçãos de Deus continuaram sobre aqueles 3 rapazes. Eles se tornaram pessoas mais importantes do que eram antes, e logicamente mais alvo de inveja, como era antes, do que todos os outros ali. Bom, podemos concluir esse sermão e essa história com 5 pontos.
Primeiro está lá em Apocalipse capítulo 13, de 11 a 18, que é a descrição da imagem da besta e adoração que será imposta muito em breve. Onde todo esse mundo receberá um sinal, ou o selo de Deus, ou o selo da besta. E haverá uma lei imposta, e haverá um decreto de morte, e aí cada um terá que tomar a sua decisão. Então a história de Babilônia vai se repetir. E quem de nós será fiel o bastante? Quem de nós vai suportar o que está por vir? Será que precisamos de mais alguma coisa para acreditar que o fim está próximo? Uma segunda lição que nós extraímos daqui é que não existe desculpa para o pecado. Eu só peco se eu quiser. O indivíduo pode colocar a arma na minha cabeça e dizer: come, faz isso, faz aquilo. Eu posso ser obrigado, mas a decisão é minha. Eu que escolho fazer e ficar vivo, ou não fazer e morrer. Mas a escolha é minha. E cada ser humano vai ter que passar por isso um dia e tomar sua decisão. Uma terceira lição: as provas são individuais e não coletivas. Cada um passará por seu momento de prova. Eles passaram juntos, mas podia ser apenas um, como Daniel, foi apenas um, lançado na cova dos leões. Então não vamos ficar esperando grandes movimentos, não, para que a gente entender que as coisas estão acontecendo. Não, pode acontecer só comigo, só com você, e você tem que estar firme. Aqueles jovens tinham uma promessa. Agora podemos ler o verso, Isaías 43, verso 2. Eles conheciam esse texto, e isso ajudou a eles. Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, o que vai acontecer? Eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que interessante. Eles conheciam essa promessa. E por isso eles tinham a convicção de que Deus estaria com eles. Mas eles foram um passo além. Mesmo que Deus não queira nos livrar, nós não vamos fazer o que nós não queremos fazer. Eles tinham essa convicção, e nós temos essa aqui, ó. Do livro Patriarcas e Profetas, página 513. Esse para mim é um dos textos mais bonitos do Espírito de Profecia. E você pode decorar isso aqui como se fosse um verso da Bíblia. Começa com Satanás, mas termina com Deus. Olha que promessa maravilhosa, meus queridos. Satanás, com todas as hostes do mal, não pode destruir quem? O mais fraquinho de nós. Vamos ler junto isso aí? Satanás, com todas as hostes do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Você não precisa se sentir um super-homem todo-poderoso. Pode se sentir como Paulo dizia, eu sou menor deles, né? Eu sou menor. Como diz o profeta do Antigo Testamento, sou um vermezinho de Jacó.
E Ellen White diz sobre a igreja: fraca e defeituosa como possa parecer, ela é o que mesmo? A menina dos olhos de Deus. A coisa mais importante que Deus tem o seu cuidado sobre esse planeta se chama sua igreja. Fraca e defeituosa como possa parecer. Irmãos, isso não enche o nosso coração de certeza e de esperança? Se isso não encher, o que mais vai encher? Entender que por todos os problemas que nós teremos que passar pelo futuro, nós temos a convicção de que tem alguém cuidando de nós e vai cuidar da gente até o fim. Essa é a constante proteção de Deus. O último verso, Hebreus 2,18, e a gente encerra aqui. Hebreus 2,18. Livro de Hebreus. É sobre o socorro de Cristo. Hebreus 2,18. Ele diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, falando de Jesus Cristo, não é? Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados também. Amém? Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Tentação não é pecado. Você peca se quiser. Como dizia Lutero, você vai caminhando na rua, não pode impedir que o passarinho pouse na tua cabeça ou no teu chapéu, mas você pode impedir que ele faça o ninho. Então o passarinho vem voando, a tentação vem voando e passa na tua cabeça e te atinge. Isso não é pecado. O que você faz com a tentação é que pode se tornar pecado. E por último aqui, como terminou a história do verso 30, o rei os fez prosperar. Meus queridos irmãos, nossa recompensa está por vir. Ainda não é o fim, mas o fim está próximo. Nossa recompensa está por vir. As melhores coisas que o mundo oferece são ocas e vazias, de sentido, de significado. Mas quando se tem a presença de Deus na nossa vida, mesmo numa fornalha ardente, você pode encontrar paz. Paz em meio à angústia. Paz em meio ao sofrimento. É o que Deus promete aos seus filhos. Vamos ficando por aqui, na esperança de que quando nos encontrarmos outra vez, alguém vai dizer: pastor, eu descobri onde estava Daniel. Compartilha comigo. Porque se ninguém encontrar, nós vamos marcar um encontro com Daniel. E vamos perguntar para ele: Daniel, onde você estava, que você não fala de você na história? E Daniel vai dizer para nós, e vai matar toda a charada.